A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 13 de março. Senado aprova reestruturação de carreiras federais com 13 mil novos professores. Saúde mental das mulheres na universidade exige debate coletivo sobre trabalho, desigualdade e cuidado. Proifes cobra uma nova política de concessão de insalubridade. Governo lança política de empoderamento de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Ruas de Natal viram palco de luta pela vida das mulheres. Você vai conferir a segunda peça da campanha do Adurni Sindicato, alusiva ao 8 de março. Não caia em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. O plenário do Senado aprovou na última terça-feira o projeto de lei 5.874/2025, que promove uma ampla reestruturação no serviço público federal. A proposta cria mais de 24 mil novos cargos efetivos, entre eles 3.800 para professores do magistério superior e mais 9.500 docentes para os institutos federais. O texto também prevê mudanças importantes para as universidades, como a eleição direta de reitores pela comunidade acadêmica e segue agora para a sanção presidencial. De acordo com o relator do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, cerca de 270 mil servidores devem ser beneficiados pelas mudanças previstas na proposta. O parlamentar afirmou que a iniciativa representa o maior plano de reestruturação e valorização das carreiras do serviço público na história do país, destacando medidas como novos planos de carreira, gratificações, reorganização de cargos e incentivos para servidores técnico-administrativos da educação. Além da criação de cargos, o projeto também estabelece novas carreiras no Executivo Federal, reajustes e gratificações para diferentes categorias e mudanças administrativas, como a possibilidade de plantões e jornadas diferenciadas em serviços contínuos. Outra medida de destaque é a alteração no processo de escolha de reitores nas universidades federais, que passará a refletir diretamente o resultado da consulta interna realizada pela comunidade universitária, sem a exigência da lista tríplice enviada ao governo federal. Saiba mais em www.adurni.org.br. Jornal da Educação. Extra Classe. O debate sobre os direitos das mulheres e as condições de vida e trabalho segue para além do 8 de março. No Adurni Sindicato, a saúde mental das docentes e os impactos das desigualdades de gênero no ambiente de trabalho entraram no centro da discussão. Sobre o tema, ouvimos a professora de psicologia da UFRN, Fernanda Gugel, e a diretora do sindicato, Sabrina Fernandes. O mês de março costuma ser marcado por homenagens e celebrações em torno do Dia Internacional das Mulheres. Mas, para além das datas simbólicas, cresce dentro da universidade o debate sobre as condições concretas que atravessam a vida das mulheres que trabalham nesses espaços. Embora sejam maioria em diferentes áreas do ensino superior, muitas continuam enfrentando jornadas intensas, pressões por produtividade, responsabilidades de cuidado e formas diversas de violência que impactam diretamente sua saúde mental. Na universidade, essas pressões aparecem de diferentes maneiras. A exigência de produzir, ensinar, pesquisar, orientar, participar da gestão acadêmica e ainda lidar com tarefas administrativas se somam, em muitos casos, ao trabalho doméstico e de cuidado que seguem caindo majoritariamente sobre as mulheres. O resultado é um cotidiano marcado por sobrecarga e por uma sensação permanente de que o tempo nunca é suficiente para dar conta de todas as demandas.
demandas. Para a professora de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diretora do Adurne Sindicato, Fernanda Gugel, o mês de março precisa ser entendido como um período de mobilização e reflexão coletiva sobre a realidade vivida pelas mulheres. Ela ressalta que discutir o tema implica reconhecer a diversidade de violências que continuam presentes na sociedade. Diante desse cenário, o Adurne Sindicato decidiu eleger a saúde mental como uma das pautas centrais do debate ao longo de 2026. Fernanda explica. O tema escolhido para ser debatido e para termos ações também direcionadas a esse tema é a saúde mental. Mas a saúde mental como direito humano. A saúde mental não só como uma manifestação individual, de responsabilidade individual, mas principalmente a saúde mental entendida como uma construção social e uma construção histórica. Ao abordar a relação entre trabalho e saúde mental, a diretora do Adurne Sindicato, Fernanda Gugel, observa que os ambientes e as formas de organização do trabalho exercem influência direta sobre o bem-estar das pessoas. Esclarece Fernanda. Nós entendemos que o trabalho, que os ambientes de trabalho, as formas de trabalhar, elas tanto podem ser promotoras de saúde e de cuidados, mas também de adoecimentos diversos e pode gerar sofrimentos. Nesse contexto, as mulheres acabam sendo particularmente impactadas por essas condições, como ressalta a Fernanda. Porque acumulam pressões no contexto do trabalho, jornadas exaustivas, metas inalcançáveis, em alguns casos recebem um salário inferior ao salário dos homens. Em paralelo, também acumulam jornadas exaustivas de cuidado e afazeres domésticos, realizando trabalhos invisíveis e pouco reconhecidos. Para aprofundar essa discussão, a reportagem conversou também com a professora Sabrina Cavalcante Barros, docente de Psicologia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, da UFRN, que coordena uma pesquisa sobre condições de trabalho e qualidade de vida entre os servidores da universidade. Ouça a entrevista. Professora Sabrina, você pode explicar brevemente do que se trata a pesquisa? É uma pesquisa que é coordenada por mim junto com o professor Antônio Alves Filho, do curso de Administração Pública, e teve como objetivo explorar a relação entre condições de trabalho e qualidade de vida no trabalho dos servidores aqui da universidade, tanto docentes como técnicos administrativos, em todos os campi da universidade. Nessa etapa atual, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com esses servidores, a partir do qual nós abordamos temas como condições de trabalho, saúde mental no trabalho, qualidade de vida no trabalho, prestígio organizacional, considerando que foi um período em que a produção científica, o saber científico foi duramente criticado pela sociedade, e a própria experiência com a pandemia. Nesse atual momento, nós estamos ainda realizando análise de conteúdo dessas entrevistas que ainda se encontram em andamento. Então, o que eu posso destacar até o momento é que a sobrecarga de trabalho tem aparecido na fala desses participantes como um dos principais fatores que tem impactado a saúde mental deles. Antes da pandemia, durante a pandemia e após o retorno às atividades presenciais. Há inclusive alguns entrevistados que indicaram sentir a sobrecarga de trabalho ainda maior desde que retomamos as atividades presenciais. Sabrina, a partir da sua pesquisa sobre a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras da UFRN, quais são os principais fatores que têm impactado a saúde mental dos docentes? Há especificidades quando olhamos para as mulheres? No caso das mulheres, o que eu tenho observado é que, para além da sobrecarga de trabalho já sinalizada, elas destacam também a dupla jornada de trabalho. Eu me lembro de uma servidora que relatou ter tido a necessidade de trabalhar muitas madrugadas para dar conta das atividades domésticas e das atividades de trabalho. A respeito disso, é importante observar que, quando a gente fala da dupla jornada de trabalho, essa dupla jornada, na maioria das vezes, ela é feita de maneira solitária por essas mulheres, sem nenhum ou com pouquíssimo suporte do seu cônjuge ou de outros membros da família, quando é o caso. É um aspecto do trabalho da mulher que não deve ser desprezado. Inclusive, quem debate sobre relações de gênero no trabalho, esse aspecto é um aspecto extensivamente debatido e que acontece não só aqui, né, como servidores, mas em outras ocupações e profissões também. É um dos desafios das mulheres no mercado de trabalho, certamente.
Professora, de que forma a sobrecarga que envolve ensino, pesquisa, extensão, tarefas administrativas e muitas vezes o trabalho doméstico e de cuidado aparece nos dados relatados na sua pesquisa? Acerca da sobrecarga, os participantes destacam o excesso de atividades e tarefas que eles precisam cumprir e que se sentem pressionados para isso. Isso tanto no ensino como na pesquisa, extensão e nas atividades administrativas que eles precisam assumir. Outro aspecto que eles levantam tem a ver com a redução do quadro de servidores efetivos, o que faz com que determinadas atividades que são realizadas especificamente por esses efetivos acabam se acumulando para aqueles que ficam. Um outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar tem a ver com a questão da dedicação exclusiva, né, o ser DE. E aí é interessante porque essa dedicação exclusiva, na fala dos entrevistados, aparece mais como um aspecto simbólico do trabalho, já que eles mencionam trabalharem muito mais além das 40 horas semanais previstas. Há alguns servidores que, inclusive, indicam que trabalham cerca de 60 horas semanais. E óbvio que isso vai prejudicar as demais esferas da vida. E até o momento, dessas esferas, as mais citadas como prejudicadas em decorrência do trabalho são a família e o lazer. Sabrina, na sua avaliação, o debate sobre a saúde mental nas universidades ainda é tratado como uma questão individual ou já é reconhecido como problema estrutural relacionado às condições de trabalho e às desigualdades de gênero? Olha, essa pergunta ela é bem interessante, a começar por essa relação de trabalho e saúde que não é consensuada em nossa comunidade. Nessa pesquisa até o momento, os resultados têm indicado que há um reconhecimento da relação entre trabalho e saúde para a maior parte dos entrevistados. Mas veja, há servidores que não reconhecem essa relação. Isso, para mim, por si só, já é uma informação bastante relevante e preocupante, e acho que a nossa universidade precisa se debruçar para compreender um pouco essa questão. O que eu observei também a respeito, das entrevistas, é que apesar desse reconhecimento entre trabalho e saúde, as estratégias adotadas para lidarem com o sofrimento provocado pela experiência do trabalho, dessa sobrecarga de trabalho e até pela precarização do trabalho de uma maneira mais geral, se restringem ao âmbito individual. E aí os participantes citaram o uso de medicação controlada, aumento no consumo de bebida alcoólica, e o uso de atividade de relaxamento e descontração. Veja que nenhuma dessas atividades ou ações que eu citei tomam o trabalho como centro de uma ação, de uma intervenção para promoção, de saúde e bem-estar nesse ambiente de trabalho. É como se o trabalho e as outras esferas de vida tivessem totalmente separados, E eu acho que é um dado importante porque reflete que esses aspectos concretos do trabalho que contribuem de fato para esse sofrimento e esse adoecimento estão ali inalterados e que não sofreram ainda nenhum tipo de intervenção que possa de fato contribuir para melhorias na qualidade de vida desses trabalhadores. Há também, eu acho que é importante destacar a menção ao suporte oferecido pela universidade. Só que essa menção, ela também tem posicionamentos bem divergentes. Alguns se sentiram extremamente contemplados pelo suporte oferecido pela universidade, enquanto outros consideraram que esse suporte não foi uma prioridade da universidade ou que as ações foram bastante pontuais ou mesmo inexistentes. E aí, quando a gente destrincha um pouco isso com alguns desses servidores, eles fazem muito uma associação da intervenção no âmbito também individual. E aí eles reconhecem que é uma comunidade maior para uma equipe muito pequena dar conta, Com relação à desigualdade de gênero, até o momento, as entrevistas já codificadas não aparecem nenhum aspecto específico que eu pudesse trazer aqui para vocês, mas é importante destacar que esse tema, ele é um tema bem sensível e que atravessa todas as universidades públicas federais do Brasil e outras categorias ocupacionais e profissionais também. E essa desigualdade no âmbito da universidade, ela se manifesta, dentre outros aspectos, na questão dos cargos de chefia e de gestão,
principalmente os mais elevados, que a mulher tem mais dificuldade de assumir. Também se manifesta ou se reflete, né, nos editais e nos estímulos que a universidade oferece e proporciona para o seu quadro de servidores, e aí os homens, eles entram em uma vantagem competitiva maior do que as mulheres, sobretudo aquelas que que vivenciam a maternidade. E temos também o tema do assédio moral e sexual, cujas vítimas, em sua maioria, são mulheres. Então, é um tema que merece atenção, porque junto com as condições de trabalho, são potencializadores aí de um processo maior de sofrimento e adoecimento dessas servidoras. Para finalizar, que medidas institucionais poderiam ser adotadas para promover ambientes mais saudáveis para os docentes? Eu acho que é um tema bastante complexo, porque envolve mexer estruturalmente nos processos de trabalho e na forma com que a própria universidade está estruturada. Mas eu acho também que é preciso a gente reconhecer o esforço da universidade em buscar melhorias na promoção da saúde e bem-estar no trabalho, né? E aí eu destaco, inclusive, que a Progesp, ela tem um programa específico para isso e tem oferecido diversas ações nessa direção. No entanto, o que eu gostaria de chamar a atenção é que essas ações inevitavelmente, necessariamente, precisam trazer para o centro do debate o trabalho que tem sido realizado por toda a comunidade acadêmica, né, por todos os nossos servidores. E isso exige uma discussão mais ampla, que vai contemplar aí diferentes níveis de análise institucionais, inclusive. Também é importante pensar que quando a gente está falando da UFRN, a gente está falando também de um espaço que possui intrinsecamente diversidades. Nós temos a sede na capital, mas a gente também tem a UFRN implantada no interior em outras cidades aqui do estado, e cada unidade dessa, centro acadêmico, possui suas especificidades. Então é preciso voltar para as políticas institucionais da universidade e pensar quais são aquelas que, inclusive, levam em consideração as especificidades do interior, por exemplo. Não só as especificidades dentro aqui da sede, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que também é importante entender que a gente está falando de um problema que ele não é circunscrito à UFRN apenas. A gente está falando de um problema que ele é mais amplo, que ele atravessa todas as universidades públicas federais do nosso país. E aí eu entendo que é importante que a universidade resgate também esse papel político dela de valorização do trabalho, de resistência contra a lógica neoliberal, desse processo de desmonte que a universidade tem enfrentado nesses últimos anos. E aí eu também queria chamar a atenção para a importância do papel mesmo do sindicato nesse processo, como um espaço coletivo que congrega seus servidores e que tem o potencial de fomentar uma discussão mais séria sobre essas questões de precarização do trabalho e também de promoção, né, da saúde e bem-estar do trabalhador. Eu acho que é um espaço importante e necessário que está sendo muito pouco aproveitado por nossos servidores, né? O Adurne Sindicato agradece às professoras Fernanda Gugel e Sabrina Cavalcante Barros pela disponibilidade em contribuir com a reflexão sobre o tema. Em um momento em que o debate sobre saúde mental ganha cada vez mais espaço, ouvir quem pesquisa e vive o cotidiano da universidade é fundamental para ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres e fortalecer a construção de ambientes de trabalho mais justos e saudáveis. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Direitos do professor e da professora. A primeira reunião extraordinária da Mesa de Negociação Setorial Permanente do Ministério da Educação marcou o início das discussões sobre a Instrução Normativa número 15/2022, que trata do pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e irradiação ionizante aos servidores do Serviço Público Federal, incluindo trabalhadores das instituições federais de ensino superior e dos hospitais universitários. O encontro teve como objetivo abrir o debate sobre os impactos da normativa e discutir possíveis encaminhamentos para sua aplicação no âmbito das instituições vinculadas ao MEC.
A regulamentação tem gerado questionamentos de entidades representativas de servidores, especialmente quanto aos critérios e procedimentos para concessão desses adicionais. Durante a reunião, o Proifes Federação destacou que o tema já estava previsto para debate no acordo número 7/2024, firmado entre o governo federal e a entidade. Olá, colegas do Jornal da Educação. Aqui quem fala é o professor Romeu Bezerra, sou diretor de EBTT do Proifes Federação e secretário-geral da PUFSC Sindical. Na data de ontem, nós tivemos uma reunião numa mesa extraordinária, cujo ponto de pauta era a discussão da Instrução Normativa número 15, que trata da questão da concessão de insalubridade nas universidades e institutos federais. Esse foi um dos pontos do acordo 7/2024, assinado entre o governo e o Proifes Federação. É um ponto ainda não cumprido e que tem levado a discussões intensas com a categoria docente, mas não somente com a categoria docente, mas também com os servidores técnicos administrativos, todos aqueles que estão expostos a agentes que venham a ser prejudiciais à saúde. Na oportunidade, nós aproveitamos para cobrar também do governo, do Ministério da Educação, o cumprimento dos demais pontos do acordo 7, que não foram concretizados ainda. E queremos destacar aqui o controle da frequência, o ponto eletrônico, o controle de frequência dos docentes do EBTT nos institutos federais, e coisa que agora também já se prolifera, já se estende para o controle de frequência nos colégios de aplicação. Então cobramos fortemente esse ponto. Cobramos também sobre a publicação dos novos fazeres docentes, da portaria dos novos fazeres docentes dos institutos federais, conhecida também como Nova RAD. Esse ponto já vem há mais de um ano que se estende, já houve a conclusão de um grupo de trabalho do qual o Proifes participou, elaborou uma minuta. Essa minuta encontra-se na Casa Civil e ainda não foi publicada, e a conclusão dos trabalhos se deu em janeiro de 2025. Portanto, janeiro de 2026 já completou um ano com essa portaria pendente de publicação importante, já que os institutos estão modificando as suas resoluções de normativas que orientam a distribuição das atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão, inovação, e a isso é atribuída uma carga horária. Essa portaria aguarda uma publicação e é de extrema importância. E também outros pontos, como a extensão do RSC para os aposentados. Levantamos isso de forma muito evidente, de forma muito clara, dizendo, olha, há uma decisão no Superior Tribunal de Justiça com o tema 1292, que reconheceu que o RSC deve ser estendido aos aposentados, e até o momento o governo não tem cumprido com essa decisão judicial e nem com o acordo feito com o Proifes Federação. E esse é um ponto fundamental para nós. Esses foram alguns dos aspectos que nós levantamos na mesa de negociação, que tinha um ponto específico, mas nós aproveitamos para destacar que esses que são pontos fundamentais para a carreira BTT fossem também colocados na pauta, para lembrar ao governo que nós estamos na defesa da categoria docente, na defesa da carreira do EBTT. Depois do intervalo, o governo lança política de empoderamento de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Ruas de Natal viram palco da luta pela vida das mulheres. E ainda, você vai conferir a segunda peça da campanha do Adurne Sindicato, alusiva ao 8 de março. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação.
Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou neste mês de março a política de empoderamento de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. O anúncio foi feito pela ministra Luciana Santos durante a cerimônia de entrega do segundo prêmio Mulheres e Ciência. A iniciativa foi apresentada no mês de março em referência às mobilizações em torno do Dia Internacional das Mulheres. Segundo a ministra, a política é resultado de um processo de construção coletiva que durou 3 anos, envolvendo diálogo com diferentes setores da sociedade. A proposta busca consolidar a equidade de gênero, raça, classe e diversidade como princípio estruturante das políticas públicas da área da ciência e tecnologia. Durante o lançamento, Luciana Santos destacou que o desafio não é apenas incentivar meninas a se interessarem pela ciência, mas garantir condições para que elas ingressem na universidade, permaneçam na carreira acadêmica e alcancem posições de liderança e reconhecimento. Entre as principais medidas previstas está a criação do Comitê Permanente de Gênero, Raça e Diversidade no âmbito do MCTI, responsável por acompanhar e promover a inclusão desses temas nas políticas da pasta. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, também ressaltou a importância da iniciativa, afirmando que um país que não assegura dignidade às mulheres acaba limitando o próprio desenvolvimento. A política prevê ainda o lançamento de editais, programas, bolsas e ações afirmativas voltadas a ampliar o acesso e a permanência de meninas e mulheres na ciência. Agenda da Educação. As ruas da Redinha, um dos bairros mais tradicionais da capital, ganharam cor e voz com a presença de mulheres que tomaram conta do bairro em um ato marcante no último domingo, dia 8, quando se celebrou o Dia Internacional da Mulher. Em um momento de união e representatividade, elas ocuparam as ruas para celebrar conquistas, reforçar lutas e lembrar a importância da presença feminina na sociedade. As ruas da Redinha, bairro tradicional de Natal, foram preenchidas pela presença das mulheres em ato histórico neste Dia Internacional da Mulher, último domingo, dia 8 de março. Placas como "Parem de nos matar", "Quem cala consente" e "Queremos a criminalização da misoginia" protagonizaram a mobilização. O Adurni Sindicato, através da diretora Gilca Pimentel, do diretor Dimitri Taurino e do presidente Oswaldo Negrão, teve participação ativa na manifestação, produzindo um caixão com dados de feminicídio no Brasil, a fim de trazer impacto social acerca destes alarmantes números. O momento contou com uma caminhada simbólica a partir do Caju da Redinha, com destino até o mercado público do bairro. A diretora Gilca Pimentel, como representante feminina do sindicato na mobilização, fez um apelo. A gente pede a todos e aos homens que não se calem, parem de nos matar. O presidente Oswaldo Negrão, por sua vez, reforçou a necessidade do ato em alusão ao 8M e destacou: Mais um 8M, o Dia Internacional de Luta pelas Mulheres, pelo direito das mulheres, pelo direito das trabalhadoras e contra a misoginia, contra o machismo e contra o patriarcado. Chega de violência contra as mulheres. Além da marcante participação da entidade no evento, docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também somaram-se ao ato como demonstração de apoio à vida de todas
as mulheres e completo repúdio aos alarmantes números de violência de gênero no país. Lavínia Uchoa, uma das docentes da instituição presente na atividade, refletiu. Nós, professoras da UFRN e vinculadas aqui ao Adurne Sindicato, estamos aqui engrossando as fileiras da luta contra a violência contra as mulheres, para chamar todo mundo para essa luta, professoras, professores, né, nós, os colegas homens que precisam se engajar nessa luta. É isso, viva o Dia das Mulheres. O Dia da Mulher todo dia, mas hoje é um dia histórico para a gente comemorar. O ato em alusão ao Dia Internacional da Mulher foi promovido pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT Nacional, junto a outras centrais sindicais e movimentos sociais em todas as regiões do Brasil. Além da capital potiguar, mais 2 capitais nordestinas, como Aracaju e Maceió, também foram palco da mobilização. O objetivo central das 13 manifestações ocorridas neste último domingo, dia 8, foi de tornar evidente a luta intransigente de combate ao feminicídio, ao fim da escala 6x1, a ampliação da participação das mulheres na política e a defesa da democracia e da soberania dos povos. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. A segunda peça, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, é com a professora do NEICAP UFRN, Camila Rodrigues. No depoimento, a docente reflete sobre uma perspectiva de como é ser docente e mulher na educação básica. Ouça. Ser docente e mulher às vezes, só ser tratada como tia e não como educadora. Ser professora de criança, para mim, é um mérito. Eu gosto de crianças, eu gosto de trabalhar com crianças, eu me sinto bem com elas. E o fato de ser mulher nessa profissão é algo que, de certa forma, afeta totalmente a questão da valorização da profissão docente. Porque o que nós temos? Uma profissão que é estritamente feminina, né? E por esse motivo, a valorização dela não ocorre do jeito que deveria ser, uma vez que nós vivemos nessa sociedade tão machista, né? Então, por esse motivo, eu ainda continuo acreditando na educação, eu ainda continuo acreditando que nós, enquanto docentes, precisamos lutar por uma educação pública de qualidade pelas crianças, mas por uma profissão que reconheça o nosso trabalho e valorize mulheres enquanto professoras e educadoras. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docente sindicalizado, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui.
Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.